tudo bem com vocês? Aqui é a Natasha, mais um Radar Geek. E eu não sei quanto a vocês, mas esses assuntos de inteligência artificial e robôs dominando o mundo me deixam completamente alucinada. Então se você quer entender um pouquinho de onde veio essa ideia mirabolante dos robôs dominando o mundo, como isso é possível e quão perto estamos disso acontecer, presta muita atenção nesse vídeo, senta a bundinha aí que esse assunto é doido. Então aperta as engrenagens e vai! Doida a gente parar pra pensar atualmente o quanto nossa tecnologia evoluiu em tão pouco tempo e como estamos dependentes dela, sério. E várias coisas do nosso cotidiano, desde o nosso celular ou do nosso computador, é incrível perceber o quanto a gente tá vidrado e a gente necessita dessas coisas. E se a gente for parar pra pensar, antigamente ou essas coisas nem existiam ou as pessoas nem utilizavam realmente elas porque não eram apetrechos super necessários para que elas realizassem as tarefas rotineiras. E eu creio que as primeiras pessoas que começaram a sentir o impacto da tecnologia evoluindo tão rápido foram os imigrantes digitais, que são aquelas pessoas que elas não nasceram numa era tão tecnológica, mas agora elas vivem, elas estão meio que se adaptando a essa transição. Elas são aquelas pessoas que, por exemplo, recebem um e-mail e preferem, em vez de ler o e-mail na tela do computador, imprimem o e-mail para ler ele no papel físico. E é incrível parar pra pensar que uma única pessoa conseguiu viver em duas gerações de tecnologia totalmente diferentes, com graus de evolução muito diferentes. E essa evolução super rápida, querendo ou não, sempre nos faz parar pra pensar como que vai ser o mundo daqui a uns anos. Até que ponto essas máquinas doidas terão evoluído e o que elas vão fazer com a gente, como é que elas vão interagir com a gente no nosso cotidiano. Se formos parar pra pensar mais ou menos no que os filmes estão dizendo pra gente, são diversos aqueles filmes que estão mostrando pra nós como que vai ser um cenário no futuro e que nem sempre vai ser muito bom, não. Seja como a Skynet no filme do Exterminador do Futuro, onde os robôs criam consciência e saem caçando todos os humanos pelo mundo com o intuito de dominar o mundo, ou por exemplo no filme A Inteligência Artificial, que conta a história de como os robôs agora começaram a substituir os humanos nas tarefas corriqueiras de diferentes trabalhos e profissões, e como alguns robôs começaram a criar uma certa consciência parecida com a consciência humana, ou seja, eles estão querendo chegar perto de ser um humano. Para vocês conseguirem entender melhor o quão rápido realmente nossa tecnologia está evoluindo, eu vou basear alguns dos dados que eu vou falar nesse vídeo em um texto super interessante que eu encontrei. Ele só existe em inglês, pelo menos eu só achei a versão em inglês, e eu vou deixar o link aqui na descrição, então eu vou basear alguns dados nesse texto. Uma das coisas que ele fala nesse texto, olha que doideira, é que caso a gente pegue uma pessoa lá de 1750, arredondando assim um pouco para baixo, mais ou menos 250 anos atrás, se a gente pegasse essa pessoa de 250 anos atrás e trouxéssemos ela pro nosso ano atual, na nossa realidade, seria uma reação tão mind-blowing que ela teria que praticamente ou provavelmente iria até matá-la. Porque imagina o tanto de informação e de coisas diferentes que ela ia se chocar com a nossa realidade. Agora, olha que doideira maior ainda. Se caso essa mesma pessoa quisesse pregar essa peça em uma outra pessoa, sei lá, por alguma razão eu quero ser Rue também igual quem pregou a peça em mim, e aí essa pessoa quisesse pregar essa peça então em outra, em vez dela voltar 250 anos atrás, que nem nós voltamos para encontrar ela, ela teria que voltar mais ou menos lá para 12.000 antes de Cristo, mais ou menos onde estavam sendo enraizados os conceitos de civilização e os conceitos de agricultura, para ter um choque realmente tão grande quanto ela para nossa realidade. E se caso essa mesma pessoa de 12.000 anos antes de Cristo quisesse pregar a peça, ela teria que voltar lá para 100.000 anos antes de Cristo. E por aí vai. Pensando então nessa diferença de progresso da evolução, eles mostraram pra gente no texto esse gráfico aqui, que ele mostra basicamente o nível de desempenho da nossa tecnologia. Então ele começa bem assim, aumentando só um pouquinho e do nada sobe pro infinito lá e além. E isso acontece mais ou menos na época depois da Revolução Industrial, onde as máquinas começaram a substituir os humanos em funções de fábricas cotidianas e etc. Foi nesse pico de Revolução Industrial e no pico onde a nossa tecnologia começou a evoluir muito. E lá no texto também ele fala sobre
3 níveis de inteligência artificial. O primeiro nível de inteligência artificial é o Artificial Narrow Intelligence, que é a inteligência artificial limitada, que é aquela inteligência artificial especializada em apenas uma tarefa, ou seja, inteligência artificial de robôs que jogam xadrez, ou do próprio Google Tradutor, ou algum robô específico para uma tarefa só, um navegador GPS, ou por exemplo a própria Siri que vira e mexe e anda com a gente em vários momentos. E lógico, essa inteligência artificial, como ela é super básica, eu não acho que ela causa nenhuma ameaça à nossa existência. A segunda inteligência artificial é a Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial geral. Ela é aquela inteligência artificial que se compara à mente humana, ou seja, ela tem o mesmo nível de desempenho da mente humana. Ela consegue realizar as mesmas tarefas que nós realizaríamos. E olha que coisa macabra! Seria como os Persocons do anime Chobits, que são robôs que praticamente são seres humanos. Agora pensando até que ponto essa inteligência artificial teria que evoluir, ou nossa tecnologia teria que evoluir para conseguir que esses robôs chegassem no nível de inteligência do ser humano. Basicamente, a primeira coisa que teríamos que melhorar seriam os nossos hardwares, porque a gente precisa de máquinas que consigam processar equiparadamente com o cérebro humano. E como que a gente conseguiria ver quão parecido é o processamento do cérebro humano com uma máquina? A partir do CPS, que são os cálculos por segundo. Ou seja, a gente ia comparar os cálculos por segundo da máquina com os cálculos por segundo do nosso cérebro. Deu pra entender? Vários profissionais da área já estudaram isso e chegaram mais ou menos na conclusão que o nosso cérebro consegue processar 10 elevado a 16, ou seja, 10 quatrilhões de CPS. Mas pensando bem, esse não é tanto o nosso problema em questão do nosso hardware, porque já existem máquinas que conseguem processar muito mais do que 10 quatrilhões. Atualmente já desenvolveram máquinas que conseguem processar lá pelos 34 quatrilhões de CPS, mas o problema delas, principalmente é o tamanho, ou seja, a estrutura física delas e o custo, porque afinal, para fazer um negócio enorme com todo esse processamento, haja verba, né, Além de que essas máquinas gastam muito mais energia do que o nosso cérebro gasta para conseguir processar as informações. Digamos que essa máquina gastaria para fazer o mesmo processamento que gastamos 20 watts, ela gastaria 24 megawatts para fazer a mesma coisa que nosso cérebro faz. E porque mesmo assim essas máquinas comparadas à nossa inteligência humana ainda seriam melhores do que nós. Primeira razão para elas serem melhores do que nós, a sua velocidade. Enquanto nossos neurônios processam mais ou menos na velocidade de 200 Hz, os microprocessadores, sim, aqueles microprocessadores que já existem atualmente, não tô falando dos microprocessadores do futuro, tô falando de agora, aqui que tá na sua cara, pá, eles já conseguem processar em mais ou menos 2 GHz. E fora que os comunicadores do nosso cérebro, quando eles vão fazer as conexõezinhas deles para conseguirem processar, eles têm uma velocidade de mais ou menos 120 metros por segundo para fazer essas conexões, o que nem se equipara à velocidade de uma máquina, que praticamente iria na velocidade da luz para fazer essas conexões, a menos que você seja o Flash. Segunda razão por elas serem melhores, o tamanho. Enquanto o nosso cérebro está preso dentro do nosso crânio, ou seja, a gente está com um tamanho limitado da nossa cabeça. As máquinas não têm um tamanho limitado, lógico. Tem o tamanho da Terra, etc, né? Mas basicamente você pode criar uma máquina enorme para conseguir que o processamento e a memória dela sejam infinitamente maiores do que a nossa mente humana. Ou seja, o tamanho dela vence. Terceiro, o aspecto de durabilidade, ou seja, querendo ou não, a nossa mente, o nosso corpo, os nossos neurônios com o tempo acabam se deteriorando. Mesmo que a gente passe a nossa vida inteira aprendendo e continuando estudando, chega um ponto que a gente chega no nosso limite de aprendizagem e da capacidade dos nossos neurônios. E enquanto isso, as máquinas conseguem dar update nelas mesmas, assim se atualizando e sempre melhorando, não entrando nesse processo degenerativo. Lógico, fisicamente você pode trocar uma peça de uma máquina, por exemplo. Fora que essas máquinas trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto a gente preguiçoso está sentado com a bunda deitado, dormindo na cama, mexendo no Facebook. Fora que a consciência coletiva, que foi um dos fatores que mais nos ajudaram a evoluir ao decorrer dos anos, a gente praticamente dando isso de mão beijada para as máquinas. Pensa, por exemplo, no Ultron, ou qualquer máquina que tenha acesso contínuo e ilimitado à internet, qualquer informação já espalhada pelo mundo. Ela vai conseguir em poucos segundos já ter um perfil completo de todas as pessoas aqui do mundo, de todas as características dela, de vários acontecimentos que já
passaram aqui pelo mundo. E todas essas características culminam na denominada explosão de inteligência. Porque pensa assim, a evolução da inteligência artificial e da nossa tecnologia segue uma progressão aritmética, ou seja, é como se a cada 18 meses o conhecimento de uma inteligência artificial dobrasse. Agora, olha que loucura, presta atenção. Se uma inteligência artificial demorasse décadas para conseguir chegar no nível de consciência de uma criança de 4 anos, uma criancinha, um pivetinho ali, depois que ela chegasse nessa meta da consciência de uma criança de 4 anos, ela só demoraria mais 90 minutos, 90 fucking minutos, para conseguir superar a nossa inteligência atual do ser humano 170 mil vezes, ou seja, ela ia conseguir chegar no terceiro estágio da inteligência artificial, que é a superinteligência artificial, que ela supera a inteligência dos seres humanos. Seria como se você tivesse lá... Tá tudo bem, as inteligências artificiais, esses robozinhos aí são muito noobs. Ai, que engraçadinho, o robozinho tava andando e caiu, que idiota. Ai, que idiota, esse robô caiu. E do nada, xablau! As inteligências artificiais te superaram infinitamente. Você que é o noob pivetinho que tá aí, que não sabe de nada. E o QI desses robôs é infinitamente maior do que o seu burro. E a partir daí que começam a surgir as nossas preocupações quanto à evolução da inteligência artificial. E agora eu vou tentar fugir um pouquinho da métrica que eu tô seguindo nesse vídeo e vou tentar explicar pra vocês como funciona bem por cima a criação de uma inteligência artificial. Então segura aí, seus nerds, e presta atenção que o bagulho é doido. Tá louco. Toda inteligência artificial segue uma lógica. No caso, eu vou falar aqui sobre a lógica proposicional, que representa o conhecimento e uma linha de raciocínio que qualquer inteligência artificial seguiria. Proposição, no caso, seria uma sentença declarativa que fala se algo é verdadeiro ou falso. Afinal, as máquinas elas trabalham com números binários, é 1 ou 0, verdadeiro ou falso, preto no branco, sacou? E para uma máquina saber então o que é verdadeiro ou falso, ela vai passar por diferentes etapas pré-programadas para ela conseguir interpretar e chegar numa conclusão. E essas fórmulas pré-programadas que a máquina passa podem fazer com que ela chegue em 3 tipos de conclusão. Primeira fórmula, a que fala que a argumentação é válida, ou seja, a argumentação que a máquina deduziu diz que a afirmação é válida em qualquer circunstância e qualquer tipo de interpretação. Segunda, uma argumentação satisfatível, ou seja, é uma argumentação que ela é verdade em algumas interpretações. E terceiro, uma argumentação insatisfatível, ou seja, logicamente, uma interpretação que é verdadeira em nenhuma interpretação. Deu pra entender? Ou seja, ela nunca é verdadeira. Nos estudos de inteligência artificial, a gente diz que no caso os robôs são agentes. Esses agentes basicamente funcionam com 2 coisas, seus sensores e seus atuadores. Os seus sensores são qualquer tipo de meio que ele utiliza para se relacionar e para conseguir interpretar o meio que ele se encontra. Por exemplo, um scanner, ele escaneia o meio que ele se encontra e vê onde ele está. E o segundo, que são os atuadores, é os meios que eles utilizam para interagir com o ambiente deles, devolvendo uma ação depois do processamento que eles tiveram quanto ao que eles receberam nos scanners, por exemplo. E esses atuadores, por exemplo, seriam braços ou pernas mecânicas. E é lógico, para todo robô que a gente cria, a gente quer que ele faça um papel, ou seja, ele tem um objetivo, seja desde aspirar a sua casa inteira ou até dominar o mundo. E para um robô conseguir entender como ele tá indo e como tá o progresso dele, qual que é o nível ranked dele? Bronze. Nossa, tadinho, ele é bronze. E para isso existem as medidas de desempenho, que elas se baseiam no PEAS, performance, ambiente, atuadores e sensores. E é aí que pode dar a grande merda da história. A escolha errada de uma medida de desempenho de algum tipo de inteligência artificial pode fazer com que ela tenha certos comportamentos indesejados, com que ela faça coisas que a gente não estava planejando. Dentre os tipos de agentes existem o agente racional, que ele basicamente mede e altera as ações dele, tentando maximizar o desempenho dele, focado então nessas medidas de desempenho que foi pré-programado nele. Isso levando em consideração as coisas que já colocamos nele, ou seja, os conhecimentos pré-programados dele, todas as percepções que ele teve nas vivências dele ao redor do mundo, ou seja, o que ele interpretou do nosso ambiente, e claro, as limitações físicas dele, o que ele pode ou não fazer com os conhecimentos que ele recebeu. E é aí que ele consegue concluir e decidir que ação ele vai fazer no ambiente. Vocês estão entendendo onde que eu tô querendo chegar? E olha só que loucura! Também existe o agente reativo simples. Que o que esse agente faz? Os atos dele levam em consideração o grau de satisfação que ele mesmo tem em relação a esses seus próprios atos. Ele, tipo, analisa todo mundo ao redor, vê se é aquilo que ele
quer, que é aquilo que ele interpreta como perfeição, que é aquilo que ele acha que é o certinho, e aí ele toma as decisões e quer alterar esse ambiente para tentar melhorar ou modificar para conseguir chegar no objetivo final dele. Agora pensa só, olha isso. Se vocês criarem um robô, por exemplo, eu quero criar um robô que torne o mundo um lugar melhor, arco-íris para todo lado. E esse robô, do nada, comece a analisar todo o nosso mundo e perceba que a porcaria, o lixo e o problema do nosso mundo, na verdade, somos nós, os seres humanos. O que acha que vai acontecer com a gente? Aqui, ó, morreu todo mundo, já era, e é isso aí. E o robô conseguiu chegar nessa medida de desempenho. Mas calma, calma, pra isso acontecer, várias coisas deveriam estar nos seus conformes. Primeiramente, teria que aparecer uma pessoa completamente alucinada que crie um robô que tenha liberdade para matar os seres humanos, ou seja, que esteja dentro das regras dos robôs e da sua capacidade de fazer algum ato. Mas não se preocupe, porque Isaac Asimov, há muito tempo atrás, ele criou as 3 leis da robótica. E para que ele criou essas 3 leis? Basicamente, ele é um escritor de contos e histórias de ficção científica que conta muito sobre esse mundo repleto de robôs. E ele quis limitar as ações que esses robôs poderiam fazer e como elas afetariam o nosso mundo ao redor. Então ele criou 3 leis. Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. Segunda lei da robótica, um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto aquelas que entram em conflito com a primeira lei da robótica. Terceira lei da robótica, um robô deve proteger a sua própria existência, contanto que isso não entre em conflito com a primeira ou com a segunda lei. Agora a questão é que se as pessoas que estão criando essas inteligências artificiais vão conseguir implementar na cabecinha dessas inteligências essas 3 leis básicas da robótica que o Isaac Asimov criou pra gente. E lógico, e se essas inteligências artificiais não interpretarem entrelinhas nessas leis e de qualquer jeito tentarem fazer alguma coisa com a gente. E essa foi a loucura toda que eu queria passar pra vocês. Eu espero que deu pelo menos pra entender um pouquinho da loucura que é essa coisa de inteligência artificial e como que ela funciona mais ou menos. Se vocês tiverem dúvidas a respeito desse assunto ou quiserem acrescentar qualquer coisa, podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E se você não é inscrito ainda no canal Radar Geek, tá esperando o quê? Que os robôs dominem o mundo? Bora se inscrever logo, deixar um likezinho aqui no vídeo, me acompanhar em todas as minhas redes sociais, porque afinal lá eu vivo postando novidades e contando mais ou menos o que tá acontecendo aqui nesse mundo do Radar Geek. E é isso aí, um beijo pra vocês, seus geeks!